veio no meu coração 2 salmos. O primeiro foi o 137, que era o que nós ministramos na parte da manhã, falando sobre nunca perder a esperança. E aí Deus falou comigo, 126, né, que nós nunca possamos deixar de sonhar. Eu entrei neste ano com vários sonhos, com vários projetos no meu coração. Projetos que eu tinha já determinado algumas datas, alguns momentos, mas Deus é que comanda sobre todos os momentos da nossa vida. E eu abrindo aqui a minha Bíblia, e eu tenho anotado na parte de trás aqui, você não vai ver, mas que está recluso em 7 chaves, brincadeira, está aqui anotado no papelzinho, algumas coisas que aconteceram durante alguns períodos da minha vida. E eu lembro que há uns anos atrás eu marquei de 2014 a 2021 alguns planos, algumas coisas que eu gostaria, né, que estivesse acontecendo, e eu fui colocando. E durante esse período nós tivemos o casamento da minha filha, e eu tinha colocado ali, eu tinha colocado a volta aos estudos, né, o término da faculdade, a pós-graduação dentro de uma área específica de família que eu desejo fazer, e foi acontecendo de uma maneira nesse período, e quando eu terminei, em setembro do ano passado, faltava apenas a apresentação para a conclusão final. E quando é que eu consegui fazer essa apresentação? Agora, menos de 2 semanas atrás, em meio a essa pandemia. Então, Deus fechando ali um ciclo dentro daquilo que a gente tinha estabelecido. E um milagre maior, uma ação maior, foi que no dia das Mães, nós compramos um presente para a Sueli, e a gente fez todo o projeto do presente. E eu fiquei tentado até dar um presente para minha filha, mas eu falei assim, não, isso aí eu vou dar para ela, como dizendo assim, filha, o ano que vem é a sua vez. Era como se eu estivesse, no meu coração, como se eu estivesse intimando, né? E eu não queria fazer isso. Então, eu já tinha colocado como um dos projetos dentro desses 7 anos, que era até 2021, que era a vinda de um herdeiro, né? Daquele que seria, né, o meu neto, né? E Deus nos concedeu neste período de pandemia, né? Minha filha está grávida de 4 meses, é um presente de Deus, nasce até o começo de dezembro. Então a gente começa a ver toda essa ação sobrenatural de Deus em meio a todas essas situações tão adversas. E eu quero incentivar você a nunca deixar de sonhar. Que você possa colocar no teu coração, né, os teus sonhos, os planos que você tem determinado. Eu tenho trabalhado já há um tempo com períodos, né? Então eu tenho trabalhado com períodos de 5 a 7 anos, eu coloco alguns alvos ali e eu começo a visualizá-los, eu começo a batalhar em cima disso. E tenho outros que são meus, pessoais, e está ocorrendo. Depois a gente vai testemunhar das respostas também de Deus também neles. E eu quero usar o Salmo 126, do verso 1 ao verso 3, como base para aquilo que nós estaremos falando nessa noite. E eu quero dizer para você, como eu falei de manhã, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Fala para o seu irmão aí do lado, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Amém? Salmo 126, de 1 a 3, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. E ele diz assim, o Senhor restaurou, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como aqueles que sonham. Amém? Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Sonhar os planos de Deus para a tua vida, né? E esse sonhar não depende do lugar, não depende do quanto de dinheiro nós possuímos, não depende da situação benéfica que nos cerca. Não. Esse sonhar de Deus, né? Colocar diante de Deus toda a nossa vida, colocar diante de Deus os planos e os sonhos em todas as áreas,
Deus está preocupado com a tua vida espiritual, com a tua vida sentimental, com a tua vida emocional, com a tua vida física. Deus está preocupado com você em todas as nuances da sua vida, porque Deus te criou completo, Deus te criou pleno, e Deus quer que você sonhe também de uma forma plena, completa, íntegra, de uma maneira total diante dele, né? E a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 37, no verso 5, que teve José um sonho, e ele relatou aos seus irmãos este sonho. Ele compartilhou ali aquele sonho com seus irmãos, seus familiares, e diz a palavra de Deus que isso fez com que os seus irmãos o odiassem. Amém? Então, eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem alvos colocados diante do Senhor, mas não se deixe esmorecer diante dos obstáculos que estarão surgindo, porque os obstáculos são realmente momentos onde Deus vai estar nos treinando, vai estar nos capacitando, nos dando a direção devida, a orientação devida, para que nós possamos prosseguir em frente, né? E José foi um exemplo disso. Eu vejo ele como um exemplo de Deus trabalhando na vida de uma pessoa. Como Deus trabalha na vida de uma pessoa, como Deus quer trabalhar na nossa vida, como Deus quer trabalhar em nós e por meio de nós de uma maneira muito especial. Porque não somente José foi beneficiado, mas a sua família foi posteriormente. Mas a nação israelita foi abençoada. O povo foi abençoado através de um posicionamento de um homem. Nunca deixe de sonhar. Deus quer abençoar a sua vida e através da sua vida muitos outros possam ser abençoados de uma maneira tremenda. Mas a primeira coisa que vem no meu coração, a primeira coisa que eu quero retratar neste momento, é que muitas vezes a decepção, a ingratidão, a amargura, ela vem e ela tenta matar, né, os nossos sonhos. Ela tenta matar os nossos sonhos. E quando no Salmo 126 o povo estava saindo de um momento de cativeiro, o povo estava saindo de um momento de adversidade, e eles estavam relatando isso nesse salmo, dizendo assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como aqueles que sonham. Era um sonho poder retornar ali a Jerusalém, era um sonho poder estar ali compartilhando deste momento de adoração e de louvor ao Senhor. Mas muitas vezes a decepção vem para tentar matar os nossos sonhos, né? Vem tentar abortar essa capacidade de nós sonharmos. A decepção vem, e a decepção vem muitas vezes com alguém que está muito próximo a nós. E a primeira coisa dentro desse aspecto da decepção é que José sofreu esse aspecto. E algo aconteceu a José, algo que aconteceu a ele, que ocorreu dentro da sua casa. Algo que trouxe ao seu coração um peso, né? Um sentimento de decepção, né? De ingratidão dentro da sua casa. Então, muitas vezes, isso vai ocorrer conosco. Talvez isso já ocorreu com você. E eu quero dizer para você que em todo este aspecto, Deus ele quer tratar com você. Deus quer tratar em toda essa situação com outros ao seu redor também. José foi esse exemplo no livro de Gênesis, no capítulo 37, no verso 17 a 19, diz assim: então seguiu José atrás de seus irmãos e os achou. Quando aconteceu isso? O pai de José, pedindo para que José fosse ao encontro dos seus irmãos que tinha ido trabalhar no campo, ele deu essa ordem a José: José, eu gostaria que você fosse até os seus irmãos e você me relatasse, né, fizesse um relatório preciso de tudo aquilo que eles estão fazendo. E traga a mim este relatório. E diz que José foi, cumprindo a ordem do pai, ele foi e se dirigiu ali aos seus irmãos, e diz a palavra de Deus que os seus irmãos estavam no campo, trabalhando ali longe, e quando José está chegando próximo a eles, né, diz a palavra de Deus que de longe
os irmãos viram José chegando. E de longe, os irmãos conspiraram contra ele. Os irmãos, e essa ação de conspirar é algo que começa muitas vezes dentro do coração. É algo que as pessoas não veem, mas é algo que, vamos dizer assim, que é gerado lá dentro, né? E a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, no verso 23, sobre tudo que você deva guardar, guarde o teu coração. E eu quero te dizer, meu irmão, guarde o teu coração. Guarde o teu coração de mágoas, de decepções, de frustrações, guarde o teu coração. E isso muitas vezes ocorre num âmbito tão próximo. E ocorreu com José num âmbito tão próximo, que era o âmbito familiar. E a decepção, quando ocorre no âmbito familiar, ocorre de uma maneira muito, muito dura sobre as nossas vidas. Por quê? Porque é onde nós colocamos a nossa confiança maior. É no nosso lar que nós nos despimos, né, dos nossos aparatos, né? É no nosso lar que nós somos realmente o que nós somos. É no nosso lar que as qualidades, elas são mostradas de uma maneira muito clara, mas os defeitos também são mostrados. É no nosso lar que nós somos, em essência, o que nós somos. E aí, é neste local onde, né, as decepções, elas tendem a crescer mais por causa da proximidade daquele que nós depositamos ali, vamos dizer assim, a nossa confiança, o nosso carinho, né, a nossa atenção. E aí o que aconteceu? Eles disseram, eles conspiraram no seu coração. E essa conspiração no coração dos irmãos de José fizeram com que eles tomassem uma atitude. E a atitude que eles tomaram foi esta. Eles falaram assim entre si: nós vamos pegar esse sonhador, nós vamos jogá-lo numa cova, nós vamos matá-lo e nós vamos dizer ao nosso pai que um animal feroz, alguém, né, um animal veio e acabou com a vida de José. E no capítulo 37 mesmo, no verso 23 e 24, diz assim que chegou José a seus irmãos, e quando ele chega aos seus irmãos, a primeira coisa que eles fazem, eles tiram a capa de José. Eles tiram aquilo que era o alvo, vamos dizer, maior daquela certa vamos dizer assim, despeito, inveja, porque o pai tinha dado aquela capa, a melhor capa para José. Então, aos olhos, talvez, daqueles irmãos que estavam próximos de José, José era aquele que era o queridinho do pai, talvez aquele que o pai preservava, né? E o que acontece? Eles tiram a capa, e diz a palavra de Deus que, no verso 23 e 24, chegou seus irmãos, despiram-lhe a capa, lançaram José numa cova, e passando os mercadores que iam rumo, né, ao Egito, o que eles fazem? Que eram os midianitas, pegam José e vendem para aqueles mercadores. E aí, o que acontece? José fora vendido. José fora afastado de uma maneira brusca do aconchego do seu lar. José fora... Toda aquela situação forjada pelos seus irmãos fizeram com que José passasse, vamos dizer assim, um dos piores momentos da sua vida. E tudo aquilo veio como algo tão forte para gerar no coração de José amarguras, decepções, para fazer com que José também, ali naquela cova, matasse todos os seus sonhos, todos os seus desejos de ver algo acontecendo. Talvez se você entrou neste ano com sonhos, meu irmão, que Deus quer ainda conceder a realização em meio a todo este momento de adversidade. E o Deus que começou a boa obra, Ele vai completar. José, ele foi retirado do aconchego do seu lar, e ali ele poderia criar no seu coração, né, essa mágoa, esse ressentimento, porque era algo tão próximo a ele,
né? Mas Deus começa a lidar com José ali nas decepções mais próximas a ele. Sabe por quê? Porque Deus queria treiná-lo para algo maior lá na frente. E foi o que aconteceu. E a segunda coisa que eu vejo aqui é agora na vida profissional de José. Já ouviu aquele termo que já usa-se muito? Puxaram o meu tapete, né, na vida profissional. Alguém puxou o tapete de José também na sua vida profissional. Quem é essa pessoa? A Bíblia conta lá em Gênesis, no capítulo 39, que quando José, no verso 1, foi levado para o Egito, ele foi vendido, né? E alguém adquiriu José como uma mercadoria, alguém que estaria pronto a servir ali a sua casa. E Potifar, que era um oficial de Faraó, o compra e o coloca ali na sua casa para ser um servo, para cuidar das coisas, né, que estavam necessitadas ali na casa de Potifar. E José, ele se despontou, porque José estava agora num novo momento na vida dele. E eu creio que em todo esse tempo de quarentena, quantas coisas nós aprendemos? Eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a fazer coisas que eu não fazia. Aprendi, né, a ter atitudes, novas atitudes. Eu creio que é um novo tempo para todo mundo. Todo mundo se reciclando, todo mundo se reinventando, né? E José agora estava dentro da casa do chefe ali, do oficial de Faraó, trabalhando. E todo dia que esse oficial ia para o palácio, havia alguém pronto ali a puxar o tapete de José. E alguém na área profissional, quem era essa pessoa? Era a própria mulher de Potifar. Diz a palavra de Deus que no verso 39, capítulo 39, no verso 7, diz assim que falando ela todos os dias, e José, no verso 10, diz que ele não dava ouvidos, ele não prestava a atenção devida àquilo que aquela mulher estava dizendo, porque ele sabia que aquilo lá era laço. Como diz um cântico aí que canta, chuta que é laço, irmão, chuta, porque esse é laço. Então, esse discernimento José tinha. E o discernimento que José tinha é que aquela situação poderia agradá-lo por alguns momentos, mas iria frustrar os planos de Deus sobre a vida dele. Então, em meio a esse momento de adversidade, luta, de pandemia, nunca deixe de sonhar, não deixe que os seus sonhos se percam diante de tantas situações frustrantes ou situações que aparentemente parece ser uma situação de elevação na tua área profissional, porque talvez a mulher poderia oferecer a José, se você ceder aquilo que eu estou oferecendo, eu vou te colocar num lugar de prestígio aqui, né? E ela tentou de todas as formas, até que um dia ela inventou de fazer com que houvesse um recesso no trabalho lá da casa dela. Mandou que todo mundo ficasse em casa. Ela, como uma boa, né, administradora, disse, olha, nós estamos dando ponto facultativo aqui na minha casa, mas eu quero só que um venha, que esse seja José. E quando ele chega, não tinha ninguém, só tinha a mulher e José ali. E ela insistindo, e ela tentando de todas as formas, né, seduzi-lo. O que acontece? Mais uma vez, puxaram o tapete de José na vida profissional, arrancaram dele aquilo que era a proteção, a capa. E de novo ele se vê, né, despido daquilo que ele tinha adquirido. E de repente, quando ele vê que aquela mulher estava a ponto, né, de destruir tudo aquilo que era o plano de Deus para a vida dele, ele falou, não, eu não vou ficar aqui não, perna para que te quero.
Eu creio que o que ele fez? Ele tirou a capa e falou: fica com a capa que eu vou embora. Eu vou. E foi isso que aconteceu, porque ela se apropriou daquela capa, e ao se apropriar daquela capa, ela usou aquilo como um álibi, como algo que gerou uma prova, segundo aquilo que ela montou, arquitetou, que José tentou seduzi-la, que José tentou fazer algo imoral, né? E que José tinha se despido. Então ela monta todo um álibi, uma história ali, e diz a palavra de Deus que quando o patrão chega, né, o que ele faz? Se ele acreditasse piamente que aquilo era verdade, ele não ia mandar José para a prisão. Ele ia acabar ali, mata esse homem, porque esse homem entrou na minha casa, tentou. E o que aconteceu? Graças a Deus, que Deus é que estava sob o controle e o comando na vida de José. E é Deus que está sob o controle e o comando sobre a tua vida, sobre a tua vida profissional também, sobre aqueles que estão tentando puxar o teu tapete, estão tentando inventar um álibi que dê essa credibilidade. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, você que está aqui, você que está na tua casa, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem se levantará para tentar fazer, né, além do que Deus determinou? E diz a palavra de Deus que José foi lançado, não mais numa cova, foi colocado numa prisão. Mas essa prisão que José foi colocado, não foi uma prisão qualquer. Porque quem estava sob o comando e o controle da vida de José, não eram as circunstâncias, mas era Deus. E é Deus que está sobre a tua vida, é Deus que tem o controle e o comando sobre a tua vida, e Ele vai conduzindo conforme lhe aprouver, e ele é levado àquela prisão especial. Era uma prisão especial, onde somente as pessoas, né, de uma certa influência, vamos dizer assim, era uma cela especial que ele foi colocado. Porque nessa cela especial, o que acontece? Capítulo 39, no verso de número 21 e 22, diz assim: o Senhor, porém, era com José, ele foi bondoso, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos. A prisão não pôde aprisionar os sonhos de José. As circunstâncias não podem aprisionar os sonhos de Deus sobre as nossas vidas. Os sonhos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. Que este fantasma que tenta assolar a tua vida, o teu coração bata em retirada. Porque é Deus que determina. É o Deus que determina sobre a tua vida a condução da tua história. E é este Deus que está aqui presente, através dessa mensagem, dizendo a você: nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. E foi isso que aconteceu. Eles chegam ali, e quando José estava responsável por todos os prisioneiros, chega 2 prisioneiros que veio oriundos lá do palácio. Um era o copeiro do faraó, e o outro era o padeiro de faraó. Quer dizer, eram 2 pessoas em cargos importantes dentro do ciclo, né, empresarial de faraó. Porque um cuidava da comida de faraó e o outro cuidava da bebida de faraó. Eram pessoas importantes dentro do seu cargo. Então o que aconteceu? Deus coloca José ali e diz a palavra de Deus: o melhor de tudo era que o Senhor era com José. E eu quero dizer para você, o melhor de tudo, em todo este momento de quarentena, é que o Senhor é com você. O Senhor está com você. O Senhor caminha com você, meu amado irmão. E a prisão, ela não pode aprisionar os teus sonhos. E diz a palavra de Deus que quando eles chegam ali,
E eles estavam angustiados os dois. E José percebeu isso, porque Deus deu a ele discernimento. E aí, automaticamente, eles contam aquilo que estava perturbando o coração deles. E quando o copeiro conta a ele o seu sonho, José disse: esse sonho, a resposta é isso. Daqui a 3 dias, você vai ser restituído ao seu cargo. Eu creio que talvez essa resposta favorável fez com que o padeiro também se animasse e contasse o seu sonho. E quando ele conta o seu sonho, e quando ele compartilha que ele carregava sobre a sua cabeça alguns cestos de pães, e vinham as aves dos céus e tentavam comer aqueles pães, e José diz: olha, esses 3 cestos são 3 dias. E da mesma forma, daqui a 3 dias, Faraó vai decretar o teu destino final. E o teu destino será esse: daqui a 3 dias você vai ser enforcado. Meu Deus, eu fiquei pensando, meu Deus, ele era profeta de Deus ali dentro da prisão, mas era profeta de Deus para trazer o que era bom, mas também o que era ruim. Então ele não ficou naquele meio termo. Não, eu acho que, sabe, eu tive uma interpretação meio assim. Não trouxe a interpretação dele, ele trouxe a interpretação de Deus. E este Deus, que tem o poder e o controle sobre toda essa situação que cerca a tua vida, é este Deus que vai determinar a palavra final. A palavra final, meu amado irmão. Então, em Gênesis capítulo 40, no verso 13 e 14, foi isso que aconteceu. José disse ao copeiro: dentro de 3 dias, Faraó vai te reabilitar ao teu cargo, vai reintegrar você dentro do teu cargo lá no palácio. E aí José fez um pedido, como qualquer um de nós faríamos: olha, eu não quero um pagamento por este serviço prestado, mas, copeiro, lembra-te de mim quando isso acontecer. José, ele simplesmente fez um pedido. Ele falou: faça menção de mim junto a Faraó. É só isso que eu peço. Faça menção. Para que ele me faça sair deste lugar. José não queria tomar o lugar do copeiro lá no palácio. Não queria roubar cargo de ninguém lá no palácio. Simplesmente ele queria sair daquela prisão. E talvez você esteja neste momento, no momento onde a prisão tem tentado aprisionar os sonhos de Deus para a tua vida. Mas diz a palavra de Deus que a terceira coisa, a primeira foi que puxaram o tapete na vida profissional dele, que foi a mulher de Potifar. E a terceira é que ele foi esquecido pelo copeiro de Faraó por 2 anos. Quando o copeiro sai de dentro daquela prisão, passaram-se 2 anos. 2 anos em que ele não houve da parte do copeiro nenhuma comunicação com José. Então eu quero dizer para você, nesse período de espera, qual a área que Deus quer tratar com as nossas vidas? Qual a área que Deus quer tratar com você, quer tratar comigo? Em muitas áreas. Neste momento de quarentena, Deus tratou comigo, Deus quer tratar comigo em outras ainda. E eu tenho certeza, Ele está fazendo isso, Ele está operando isso. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E eu quero dizer para você neste momento, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo. Na primeira semana, na segunda semana deste momento de quarentena, meu irmão, como a nossa mente foi assolada por um sentimento de morte, por um sentimento que tentou roubar e saquear muitos, de não dormir durante a noite. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, isso tentou chegar ao meu coração, mas eu quero dizer,
pensai nas coisas do alto. E foi tão interessante que eu vi que nestes momentos, Deus queria me levar a um momento de adoração. E foram um mês de oração, num determinado momento, na madrugada. Eu nem colocava o relógio para despertar. Deus me acordava e na cama ali eu começava a orar. E foi quando eu comecei a orar pela minha vida espiritual, pela igreja, pela nossa nação, e orando também pelas famílias da igreja. E aí Deus começou a colocar isso, colocou como um alvo muito forte. E a gente orando, porque o sentimento que vinha, que era aquele sentimento da primeira semana, é que se você saísse da porta da sua casa, o vírus ia te pegar, ia te matar ali na hora. É um sentimento de morte que assolava. E se esse sentimento de morte tem tentado vir sobre o seu coração, meu amado irmão, repreenda em nome de Jesus. Não seja imprudente, use as coisas devidas, seja o álcool, seja a máscara. Eu não estou usando agora, mas ela está aqui, eu estou usando continuamente. Seja prudente. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas estavam ali, como José, nesse momento. Eu vejo nesse verso do apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz assim, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e agora eu prossigo para o alvo. Então, todas as experiências que eu tive no passado, ainda aquelas que não foram tão boas, tão benéficas, eu trago como um pacote dentro deste aspecto de maturidade. Porque maturidade é a capacidade de enfrentarmos as dificuldades que a vida possa nos reservar. E aprendendo com elas, meu amado irmão, aprendendo com elas cada lição que Deus quer nos ensinar. Mas o apóstolo Paulo diz assim, deixando para trás as coisas que não foram edificantes. Deixando para trás aquilo que não era edificante. Eu lembro que quando muitas vezes vinham situações na minha mente, eu falei, Deus, eu vou orar por determinadas pessoas. E comecei a orar. E aí a gente tem o culto de terça-feira, que é o culto de oração, e muitas vezes Deus levou a este aspecto. Ore pelas mentes das pessoas. Ore pelas mentes. Existe um bombardeio nas mentes das pessoas. Ore, ore, ore. E eu quero te dizer isso, meu amado irmão, que nós aprendemos, isso é maturidade. Maturidade é a capacidade de enfrentarmos a dificuldade. Não dizermos que vivemos no mundo do Bob, ou no mundo da Alice nos Países das Maravilhas. Tudo é maravilhoso, nada acontece. Acontece. Passamos por adversidades. Crente fica doente. Crente pega Covid também. Porque muitas vezes a gente fala, não, isso não vai acontecer. Não, jamais vai acontecer, e andamos de uma maneira imprudente. Não. E José, ele estava sendo preparado por Deus. Ele foi esquecido por 2 anos pelo copeiro, porque Deus tinha algo maior na vida dele. E antes da realização dos sonhos de Deus nas nossas vidas, Ele irá tratar conosco. Ele estava tratando com José, ele estava aperfeiçoando a vida de José. E lá em Gênesis, no capítulo 40, no verso 23, diz assim, que quando Faraó passou por um momento de adversidades, já havia se passado 2 anos, e ele tem um sonho perturbador, e ele não consegue discernir aquele sonho. Ele chama todos os sábios ali do seu palácio, chama toda aquela comitiva de sábios, pessoas que estavam realmente capacitadas, graduadas, pós-graduadas, com mestrado, MBA, na área, de divulgação, de revelação de sonhos. E aí ele trouxe a nata. Mas o que aconteceu? Nenhum deles puderam trazer a interpretação devida. E quando José estava ali dentro da prisão, nesse período de 2 anos, quando o copeiro se esquece dele, Deus não se esqueceu. Deus não perdeu o controle. E o apóstolo Paulo fala isso de uma maneira muito clara em 1 Pedro 3,8, ele diz assim, finalmente, irmãos,
Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, antes, pelo contrário, bendizendo. Não pague o mal por mal. Eu creio que naquele momento de adversidade, de decepção, que invadiu o coração de José, ele não se perdeu em meio àquela situação. Ele não pagou o mal com o mal. E a palavra de Deus nos dá essa orientação. Ore por aqueles que te perseguem. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ore abençoando os teus inimigos. Isso é coisa louca. Isso é um nível muito alto, mas é um nível de Deus. E Ele nos capacita. E o apóstolo Paulo diz isso. Digo isso em Filipenses 4, de 11 a 13. Ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver em qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu creio que neste momento de quarentena, neste momento de reclusão, de rever muitas coisas nas nossas vidas, Deus tem feito com que isso seja gerado nas nossas vidas como experiência de nós valorizarmos aquilo que era tão simples, tão próximos. O estar junto com a nossa família, o estar vendo um filme e dando risada, conversando, estando junto, compartilhando como família. Muitas famílias foram restauradas, mas muitas famílias em meio à pandemia estão sofrendo este momento de adversidade, porque não se renderam àquele que tem o comando e o controle sobre todas as situações. Mas nós queremos, como José, nesses 2 anos que ele estava passando ali, ele se rendeu ao comando de Deus. Ao comando de Deus que fazia com que ele não estivesse preso a uma circunstância, a um momento, mas que ele tivesse a certeza, a convicção de que Deus detém todo o controle e o comando sobre a vida dele e sobre todas as situações que cercam a vida dele. Em Gênesis 41, no verso 21, 41, no verso 1, aliás, diz que se passou 2 anos. E aí, Faraó teve um sonho. E aí, Faraó tenta buscar junto a sua comitiva ali, super preparada, porque o Egito era a potência maior naquela época. Mas o que acontece? Ninguém pôde trazer a revelação devida. Então o que acontece? Foi aí que o copeiro lembrou de José. Lembrou por um simples acaso? Não, porque para Deus não existe acasos. Existem propósitos, existem desígnios determinados por Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Então Deus, nesse momento, eu sei que Deus tratou com José, trabalhou na vida de José, para que José pudesse apresentar a ele, Deus, o perfeito louvor. O que Deus quer tratar conosco em meio a essa quarentena? Eu tenho certeza que Deus está tratando conosco para gerar em nós um perfeito louvor. A palavra de Deus diz no Salmo 30, no verso 5, diz que o choro ele pode durar uma noite, mas o dia ele vem surgindo. E ele não pede licença, ele entra porque é determinado isso por Deus, o estabelecimento do dia como o estabelecimento da noite. E aquilo que Deus tem determinado para a sua vida vem surgindo. E vem como isso que acontece, como diz que o choro não pode durar uma noite, mas a alegria do novo dia vem surgindo. A noite pode parecer interminável. O momento de adversidade pode parecer interminável, mas Deus ele tem o comando e o controle. E diz a palavra de Deus que a noite passou. E em Gênesis, no capítulo 41, no verso 8 de Gênesis, a Bíblia relata isso.
Gênesis 41:8 diz assim, que de manhã Faraó mandou chamar todos os seus sábios. Na manhã seguinte, de manhã, e diz que nenhum deles pôde contar ou interpretar o sonho. Aí José é convocado, em Gênesis 41, no verso 14 e 15, diz que Faraó, agora, sabendo da história de José, manda chamá-lo. E o fizeram sair José a pressas da prisão. E diz a palavra de Deus que ele se barbeia, ele se prepara, ele coloca uma roupa nova, ele se levanta e ele volta a sonhar. E a gente está num processo até de se vestir, porque, meu irmão, esses 2 meses eu parei de ter de usar sapato, estou usando sapato. Então, de repente, você vê que em todo este momento, Deus ele vai fazer com que algo novo surja. É tempo de você se levantar. É tempo de você se posicionar. É tempo de você se levantar e dizer que essa depressão, essa angústia, essa tristeza não vai bater em retirada. Porque eu vou me levantar, eu vou tomar um banho, eu vou me posicionar. Eu sei que é um novo tempo sobre a minha vida, sobre a minha história. E Deus tem usado pessoas, e Deus tem usado profissionais. Existem profissionais que Deus tem usado, seja na área de psicologia, psiquiatria, médicos, tem usado também porque nós somos um ser completo, nós somos espírito, alma e corpo. Eu, como pastor, posso te ajudar na parte espiritual, te aconselhando, te orientando, mas muitas vezes eu quero dizer para você, procura o profissional devido, procura alguém que possa te orientar. Você, não, mas não, eu não preciso disso, porque eu sou espiritual. Você é espiritual, irmão, você é espiritual, mas você é também físico, você é emocional, você precisa ter tudo isso coordenado de uma maneira plena sobre a sua vida. Então, quando José sai daquela prisão, ele sai determinado, foi o meu último dia neste lugar. Um novo tempo está surgindo sobre a minha vida. E eu quero que você saia dessa mesma maneira, deste momento de quarentena. É um novo tempo de Deus sobre a minha vida. É um novo tempo de Deus sobre a minha história. É um novo tempo de Deus. E esse tempo de prisão, de luta, ela vai cessar. E diz a palavra de Deus em Gênesis, no verso 41, 25 em diante, diz assim, que disse José, o sonho de Faraó é somente o que Deus manifestou, é isso. E ele começa a relatar o sonho. E ele começa a dizer a Faraó, são 7 anos de grande abundância. Mas, depois desses 7 anos, virão 7 anos de grande carestia sobre o Egito. A minha ordem, a minha orientação é que o Senhor levante um administrador, alguém que seja sábio, alguém que seja juizado, alguém que retenha 20% de tudo o que o Egito possa produzir e colocar dentro de uma poupança real. E esses 20% que vocês vão reter neste período de abundância vai ser o sustento e a provisão para os 7 anos de carestia que há de vir sobre o Egito. E aí, quando o Faraó ouve tudo aquilo, diz em Gênesis, no capítulo 41, no verso 38 em diante, diz assim, e disse Faraó aos seus oficiais. Ele se dirige à comitiva oficial, talvez aqueles que eram os mais próximos a ele, e disse para eles, acharemos porventura homem como este? Acharemos porventura homem como este? Então eu quero dizer para você, que você é único nesse processo de Deus, neste momento.